Você tem ideia do quanto as suas crenças limitantes estão impedindo você de alcançar novos resultados? E talvez você tenha ouvido essa pergunta e pensado, mas eu nem tenho crença limitante. Tá por fora. Presta atenção, crenças estão instaladas na nossa mente subconsciente. Então, você não chega a ter um raciocínio lógico sobre isso. Como o próprio nome diz, uma crença limitante é algo que você acredita e por isso ela te limita. Então, nós temos crenças limitantes que nos impedem de emagrecer, enriquecer, ter uma família estruturada, crescer profissionalmente, dirigir à noite, viajar de carro sozinha, enfim, todo tipo de limitação que você tem, o fato de você estar limitada já significa que você tem uma crença que determina muros para você, determina os limites até onde você pode ir. E isso é uma mentira, porque todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Se você vai fazer ou não, depende de algumas coisas, mas capaz de fazer você é. Se você me perguntar, você é capaz de falar mandarim hoje? Não sou. Mas se eu quiser falar mandarim, eu vou falar, porque eu sou capaz de falar, de ouvir, de entender, não hoje, mas eu sou capaz de aprender e fazer isso em algum momento. Se você precisa emagrecer 30 quilos, 50 quilos, 60 quilos, talvez você pense, eu não sou capaz de fazer isso sem bariátrica. Isso é uma crença que te limita a ter o resultado. Você é capaz de fazer. Você vai emagrecer amanhã? Não. Mês que vem? Não. Mas você é capaz de ter esse resultado. Então, todos nós temos essas crenças, que eu quero que você imagine como se fosse um limite acima da sua cabeça que te fala daqui você não passa. E essas crenças foram sendo criadas na nossa mente ao longo da nossa vida e foram instituídas por situações, pessoas, palavras que foram trazidas para nós, ou vividas, ou presenciadas, e isso se tornou uma verdade. Isso começa na nossa infância, porque até os 7 anos, a nossa mente não tem fator crítico, que é um recurso, uma ferramenta da nossa mente, para analisar se aquilo que a gente está ouvindo, vendo, presenciando, faz sentido ou não. Na infância você não tem isso. Então, o que as pessoas falam a seu respeito, situações que você vivencia, a percepção que você tem de quem você é a partir das suas experiências na infância, se torna uma verdade para você. Por exemplo, se a sua mãe vivia falando, você é comelona igual a mim, você é olho grande igual a seu pai, você é preguiçosa, você tem o mesmo corpo das suas tias, você não termina nada do que você começa, quando você crescer você vai ter um corpo igual o meu, várias coisas. Eu dei mais exemplos ligados ao emagrecimento, porque esqueci de falar isso no início, vou falar agora. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, eu sou Raquel Faria, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer, mas eu não acredito em emagrecimento definitivo ou qualquer mudança definitiva sem tratar corpo, alma e espírito. E então, hoje, eu estava no banho e Deus trouxe uma revelação no meu coração sobre a minha história de infância, adolescência, até a minha vida de adulta jovem. Então, as crenças foram instituídas na minha mente na infância e foram sendo reforçadas ao longo da minha vida pelas situações que eu vivi. Durante muitos anos, eu vivi com pessoas e com situações de relacionamentos com pessoas muito superiores, vamos dizer assim, a mim em relação à questão financeira, social. As pessoas tinham condições de ter coisas, de conhecer coisas, de ter vivido experiências que eu não tinha. Então eu me sentia inferior a elas, incapaz, não pertencente ao lugar onde elas estavam, não um lugar físico, mas a posição que elas ocupavam, como se as pessoas estivessem me colocando de um lado, falando, seu lugar é aí, não aqui com a gente. Você não sabe o que a gente sabe, você não conhece o que nós conhecemos, você não se encaixa aqui. E hoje no banho Deus me falou sobre isso. E por que eu, ainda criança, aceitei todos esses rótulos? Porque essas pessoas estavam no altar do meu coração. Eu olhava para essas pessoas e falava, nossa, elas têm isso, nossa, elas se vestem bem, se vestem melhor do que eu, elas andam num carro bom, meu pai tem um carro velho, eu nem tenho carro, elas conhecem coisas que eu não conhecia, elas viajam para lugares que eu não viajei, elas podem fazer coisas que eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro para fazer. Enfim, isso tudo, se não fosse valioso para mim, não teria se tornado uma crença, mas eu fui acreditando que o que essas pessoas tinham, a forma como eles viviam, o que eles conheciam, eram coisas valiosas. Então essas coisas foram colocadas por mim no altar do meu coração. Eu comecei a idolatrar isso e como eu não tinha acesso, eu me sentia inferior, incapaz, limitada, como se essas pessoas tivessem dito, você só pode ir até aqui, fica aí no seu mundinho. Quem você pensa que é para sair disso daí? Você não é igual a gente. E imediatamente quando Deus me revelou isso, eu também entendi que eu não sou mais essa pessoa. Hoje, quem está no altar do meu coração é Deus e Ele determina o que eu posso,
que eu devo, o que eu vou ter, o que eu vou ter acesso, o que tem valor para mim, o que não tem. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante. Você consegue entender que houve uma conexão, um alinhamento do espiritual com o emocional? Aqui eu tô falando do que Deus trouxe ao meu coração, mas eu preciso alinhar a minha mente, as minhas emoções a isso. Porque Deus já sabe o que Ele diz a meu respeito. Eu já sei que Deus está no altar do meu coração, mas entre eu e Ele existiam essas crenças limitantes. Existiam barreiras que eu não conseguia ultrapassar porque essas crenças estavam no meio. E hoje Deus trouxe diante dos meus olhos que crenças foram essas, por que isso estava acontecendo. Então eu pude conduzir a minha mente da forma correta por uma revelação do Senhor. Então, um alinhamento da minha mente ao que o Espírito Santo me trouxe de revelação. Isso é muito fantástico. E aí, isso tudo me faz ter resultados naturais, humanos, perceptíveis, palpáveis, por conta desse alinhamento da minha mente e do meu espírito. E o emagrecimento não é diferente. O seu corpo vai manifestar respostas a partir do que a sua mente passar a entender, acreditar, achar possível, executar diariamente com a ajuda do Espírito Santo, te trazendo de volta para sua essência. Muitas mulheres não emagrecem definitivamente porque elas acreditam que elas não podem, que elas não precisam, que elas não conseguem. E quando eu digo precisam, você pode ouvir e falar assim, mas realmente eu não preciso. Eu tenho 50 anos, eu preciso ser magra? Deus vai me amar mais se eu for magra? Deus vê mais valor em mim se eu for magra? Ou Ele vê menos valor em mim porque eu tô fora do peso? Não é essa a questão. A questão é, Deus quer que você esteja fora do peso? Deus quer que você não esteja se cuidando? Deus quer que você não esteja valorizando a saúde que Ele te deu? Deus quer que você morra mais cedo por escolhas suas, porque Deus determina a nossa vida, nossa morte. Deus tem planos para nós. Agora, se esses planos vão ser executados, também dependem da nossa vontade, das nossas escolhas. Afinal de contas, Ele nos deu livre-arbítrio. A Bíblia diz que Ele coloca diante de nós as bênçãos e a maldição, coisas boas e coisas ruins. E Ele fala, escolha, pois, as coisas boas. Então, Ele dá a instrução, mas te dá o poder de decisão. A Bíblia também diz, se quiseres e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Ou seja, você vai aproveitar o melhor que tem aqui, se você quiser e se você me obedecer. Então tem muitas coisas envolvidas nisso, por exemplo, no obedecer. Usar uma caixa de bombom como consolo para emoções mal resolvidas é obedecer a Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso consolador. Então a gente ignorar uma busca espiritual, uma percepção do agir do Espírito Santo, um coração grato por tudo que Deus te dá e correr para uma caixa de bombom é obedecer a Deus ou não? Então não é sobre vaidade, sobre se encaixar nos padrões do mundo, é sobre obedecer a Deus, sobre se cuidar com responsabilidade, com gratidão, honrando a Deus, a saúde que Ele te dá, ter uma percepção madura sobre o que significa o nosso corpo. Nós vamos viver nesse corpo até o final da nossa vida. A nossa vida aqui na Terra só é possível através desse corpo. Então, como assim não é importante cuidar do corpo? A gente não cuida do corpo porque eu sou vaidosa e porque eu quero me achar linda e maravilhosa. Não, eu cuido do meu corpo porque eu honro a minha vida e porque eu cuido do meu corpo, eu me torno uma pessoa bonita, fisicamente falando. E, obviamente, sobre ser bonita ou não ser bonita, ultra mega subjetivo. Não tô falando de padrões de beleza, não tô falando de abdômen tanquinho, não tô falando de não ter celulite, enfim, eu tô falando de ter um corpo saudável, que representa uma pessoa com uma mente saudável. Então, é sobre isso que eu queria falar para você, sobre crenças limitantes. Eu quis usar essa revelação que o Senhor fez para mim, para desbloquear as suas crenças limitantes também, porque o primeiro passo para você fazer isso é você ter essa percepção das crenças e você quebrar, desmascarar essas crenças. Elas não são verdadeiras. O que é verdade sobre a sua vida é o que Deus fala sobre a sua vida. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.